Quem conta um conto, aumenta um ponto. Este é o seu podcast favorito de audiodramas. No ContoCast de hoje, O Coração Delator, um conto de Edgar Allan Poe. Verdade. Muito nervoso. Horrivelmente nervoso eu fui e sou. Mas por que você insiste em dizer que sou louco? A enfermidade havia aguçado os meus sentidos, não destruído, não embotado. Acima de tudo, o sentido da audição apurou-se. Eu ouvia todas as coisas do céu e da terra. Eu ouvia muitas coisas do inferno. Como então é que sou louco? Escute bem e observe como é saudável, como é calma a maneira com que lhe conto toda a história. É impossível dizer como pela primeira vez a ideia entrou em meu cérebro, mas uma vez concebida, ela me assombrava dia e noite. Motivo? Não havia. Paixão? Não havia. Eu gostava do velho. Ele nunca me fizera mal, nunca me ofendera. Seu ouro eu não desejava. Creio que foi o seu olho. Sim, foi isso. Um de seus olhos parecia o de um abutre, um olho azul, pálido, com uma película que o recobria. Quando ele pousava em mim, meu sangue gelava. E então, aos poucos, muito gradualmente, eu decidi tirar a vida do velho e assim libertar-me do olho para sempre. Ora, este é o problema. Você imagina que sou louco? Os loucos nada sabem. Mas você devia ter me visto a mim. Devia ter visto com que sensatez eu agia, com que cautela, com que previdência, com que dissimulação eu me punha a trabalhar. Nunca fui mais gentil para com o velho do que durante toda a semana antes de matá-lo. E todas as noites, perto da meia-noite, eu tirava o trinco de sua borda e abria com tanta suavidade. E então, depois de produzir uma abertura suficiente para minha cabeça, eu inseria uma lamparina escura, toda fechada, de modo que luz alguma irradiasse e então enfiava a cabeça. Você teria dado risada ao ver com que astúcia eu enfiava lá dentro. Eu a movia devagar, muito devagar, de modo a não perturbar o sono do velho. Levava uma hora para colocar minha cabeça inteira dentro da abertura até onde eu pudesse vê-lo deitado na cama. Será que um louco teria sido tão prudente assim? Depois, quando minha cabeça estava bem dentro do quarto, eu abri a lamparina com cautela. Com tanta cautela porque as dobradiças rangiam. Eu abria de tal modo que um único faixa estreito de luz caía sobre o olho de abutre. E isso eu fiz por 7 longas noites, toda noite exatamente à meia-noite, mas encontrava o olho sempre fechado, e então era impossível fazer o serviço, porque não era o velho que me incomodava, mas o seu olho mau. E todas as manhãs, quando o dia despontava, eu entrava com ousadia no quarto e cheio de coragem falava com ele, chamando-o pelo nome em um tom cordial e perguntava como havia passado a noite. Portanto, como você vê, ele teria de ser um velho muito sagaz, na verdade, para suspeitar que todas as noites, exatamente às 12 horas, eu espiava enquanto dormia. Na 8ª noite, fui mais cauteloso do que de costume ao abrir a porta. O ponteiro dos minutos de um relógio se move com mais rapidez do que a minha mão se movia. Jamais antes daquela noite eu havia sentido a extensão dos meus próprios poderes, de minha sagacidade. Mal podia conter aquela sensação de triunfo. Pensar que lá estava eu, abrindo a porta pouco a pouco, e que ele nem sequer sonhava com meus feitos ou pensamentos secretos. Aquela ideia me fez rir. E ele talvez me tenha escutado, pois mexeu-se subitamente na cama como em sobressalto. Nesse instante você pode pensar que eu recuei, mas não. O quarto estava negro como preto, com a escuridão espessa, porque as venezianas estavam bem trancadas por medo de ladrões. E por isso eu sabia que ele não podia ver a porta se abrir e continuei empurrando com firmeza. Eu estava com a cabeça lá dentro e abri a lamparina quando meu polegar escorregou por sobre o fecho de
Quem está aí? Fiquei bem quieto e nada disse. Durante uma hora inteira não mexi um músculo e nesse inteirinho não ouvi deitar-se outra vez. Ele ainda estava sentado na cama, escutando, assim como eu tenho feito noite após noite. Escutando carunchos agorentos, relógios da morte dentro da parede. Então ouvi um gemido leve, soube que era o gemido do terror mortal. Não era um gemido de dor ou amargura, não. Era o som baixo e abafado que vem do fundo da alma quando está sobrecarregada de medo. Eu conhecia bem aquele som. Em muitas noites, exatamente à meia-noite, quando o mundo todo dormia, ele brotava de meu próprio peito, intensificando com seu eco medonho os terrores que me perturbavam. Digo que eu conhecia bem. Eu conhecia o que o velho sentia e tinha pena dele, embora esse no fundo do coração. Eu sabia que ele estava desperto desde o primeiro som tênue e vazia virada na cama. Seus temores haviam crescido desde então dentro dele. Ele havia tentado imaginar que era um sem razão, mas não conseguira. Havia dito a si mesmo: Não é nada a não ser o vento na chaminé. É apenas um camundongo andando no chão. É meramente um grilo que cantou só uma vez. Sim, ele vinha tentando consolar-se com essas suposições, mas tudo fora em vão. Tudo em vão, porque a morte, ao aproximar-se, havia espreitado com sua sombra escura diante dele, envolvido a vítima. E era a influência fúnebre da sombra despercebida que o levara a sentir, embora não visse nem ouvisse, a sentir a presença de minha cabeça dentro do quarto. Depois de eu ter esperado muito tempo, com muita paciência, sem escutá-lo deitar, resolvi abrir uma pequena fresta, muito, muito pequena na lamparina. Então eu abri. Você não pode imaginar quão furtivamente, até que afinal um único raio turvo, como um fio da aranha, lançou-se da fresta e caiu em cheio sobre o olho de alutre. Ele estava aberto, bem aberto, e fiquei furioso quando fitei. Eu o via com perfeita nitidez, todo de um azul baço recoberto por um horrendo véu que me arrepiava até a medula dos ossos. Mas eu não conseguia ver mais nada do rosto ou do corpo do velho, porque havia dirigido o raio, como que por instinto, precisamente para aquele maldito ponto. E então, eu não lhe disse que aquilo que você confunde com loucura nada mais é que superagudeza dos sentidos? Então eu digo, chegou a meus ouvidos um som baixo, abafado, curto, assim como faz um relógio quando envolto em algodão. Eu também conhecia bem aquele som. Era o batimento do coração do velho. Ele aumentou a minha fúria como a batida de um tambor estimula o soldado a encontrar coragem. Mas ainda então, eu me contive e fiquei quieto. Mal respirava, segurava a lamparina, imóvel. Tentei, com a maior firmeza possível, manter o facho sobre o olho. Nesse inteirinho, a batida diabólica do coração aumentou. Tornava-se mais e mais rápida, e mais alta a cada instante. O terror do velho deve ter sido extremo. Ela ficava mais e mais alta, digo eu, mais alta a cada momento. Você está entendendo bem? Eu lhe disse que sou nervoso, assim eu sou. E naquele momento, na hora morta da noite, em meio ao silêncio terrível daquela casa velha, um ruído tão estranho como aquele me excitava com um terror incontrolável. Porém, por mais alguns minutos, eu me resfriei e fiquei quieto. Mas o batimento ficava mais alto e mais alto. Pensei que o coração fosse arrebentar. E então, uma nova ansiedade me dominou. O som podia ser ouvido por um vizinho. A hora do velho havia chegado. Com um berro, abri completamente a lamparina e pulei para dentro do quarto. Ele gritou uma só vez. Num instante, arrastei-o até o chão e empurrei a pesada cama por cima dele. Então sorri com alegria ao verificar a façanha até então realizada. Mas por alguns minutos, o coração continuou batendo como um som amortecido. Aquilo, porém, não me inquietou. Ele não seria ouvido através da parede. Afinal, cessou. O velho estava morto. Removi a cama e examinei o cadáver. Sim, ele estava morto como pedra,
como pedra. Coloquei minha mão sobre o seu coração e a mantive ali por vários minutos. Não havia pulsação. Ele estava morto, como pedra. Seu olho não me perturbaria mais. Se você ainda me considera louco, não vai mais considerar quando eu descrever as sábias precauções que tomei para ocultar o corpo. A noite avançava e eu trabalhava rápido. Antes de mais nada, desmembrei o corpo. Cortei a cabeça e os braços e as pernas. Então, retirei 3 tábuas do piso do quarto e coloquei tudo entre os vãos. Depois recoloquei as tábuas com tanto engenho, tanta astúcia, que nenhum olho humano, nem mesmo dele, conseguiria detectar algo de errado. Nada ficou por lavar. Nenhuma mancha de tipo algum, nenhuma mancha de sangue de modo algum. E eu havia sido cauteloso demais para isso. Quando pus fim a esse trabalho, eram 4 horas, ainda escuro como a meia-noite. Quando o sino tocou, houve uma batida na porta da rua. Desci para abri-la, com o coração leve, pois o que teria agora a temer? Entraram 3 homens, que se apresentaram com perfeita cortesia como agentes de polícia. Um grito fora escutado por um vizinho durante a noite. Suspeitas de um delito haviam sido levantadas, informações haviam chegado ao distrito de polícia e eles, os agentes, haviam sido designados para fazer uma busca na casa. Eu sorri, pois o que tinha a temer? Dei as boas-vindas aos cavalheiros. O grito, disse, havia sido meu próprio enquanto sonhava. O velho, mencionei, estava ausente em viagem ao interior. Levei meus visitantes por toda a casa. Convidei-os a inspecionar bem. Conduzi-os finalmente ao quarto dele. Mostrei-lhes seus tesouros seguros e intocados. No entusiasmo da minha confiança, trouxe algumas cadeiras até o quarto e sugeri que aí repousassem de seu cansaço, enquanto eu próprio, na audácia impetuosa de meu triunfo perfeito, colocava minha própria cadeira no lugar exato sobre o qual repousava o cadáver da minha vítima. Os policiais estavam satisfeitos. Minha atitude os havia convencido e eu estava excepcionalmente à vontade. Eles permaneciam sentados e, enquanto eu respondia alegremente, conversavam sobre coisas coloquiais. Mas pouco depois disso, senti que estava ficando pálido e desejei que fossem embora. Minha cabeça doía e eu imaginava ter um tinido nos ouvidos, mas eles continuavam sentados e continuavam conversando. O tinido ficou mais nítido, ele continuava e ficava mais nítido. Eu conversava com mais desenvoltura para ficar livre da sensação, mas ele continuava e adquiria definição, até que afinal, descobri que o ruído não estava dentro de meus ouvidos. Sem dúvidas, eu agora estava muito pálido, mas conversava com fluência e com a voz exaltada, porém o som aumentava. E o que eu podia fazer? Era um som baixo, abafado, curto, assim como faz um relógio quando envolto em algodão. Prendi o fôlego, mas os policiais não ouviram. Eu falava com mais rapidez, com mais veemência, mas o ruído aumentava continuamente. Levantei-me, discuti trivialidades em um tom elevado e com gesticulação violenta, mas o ruído aumentava continuamente. Por que eles não queriam ir embora? Caminhei pelo soalho de um lado para o outro com passos largos, como se estivesse excitado até a fúria pela observação dos homens, mas o ruído aumentava continuamente. Oh, Deus! O que eu podia fazer? Espumei, rugi, praguejei, inclinei a cadeira em que me havia sentado e arrastei sobre a tábua, mas o ruído cobria tudo e aumentava continuamente. Ele ficou mais alto, mais alto, mais alto! E os homens ainda conversavam com tranquilidade, sorriam. Será que eles não ouviam? Deus Todo-Poderoso, não! Eles ouviam, eles suspeitavam, eles sabiam, estavam zombando do meu horror. Isso eu pensei, e ainda penso. Mas qualquer coisa era melhor do que aquela agonia. Qualquer coisa era mais tolerável do que essa chacota, e não conseguia mais aguentar aqueles sorrisos hipócritas. Sentia que tinha de gritar ou morreria. E então, outra vez, escutem, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. Patifes! Berrei. Parem de fingir. Admito a façanha. Arranquem as tábuas. Aqui é o batimento do seu medonho coração. Aumenta um ponto apresenta O Coração Delator, um conto de Edgar Allan Poe. Narração Daniel Reis. Edição de áudio Pedro Azaf. Direção de arte Daniel Reis e Pedro Azaf. Uma produção Aumenta um ponto.